Opa, que Deus em Cristo Jesus abençoe todos vocês. Tenham um restante de semana maravilhoso aí. Tava querendo falar mais uma vez sobre o coronavírus, isolamento social. E eu tava reparando o seguinte: eu acho que todos os prefeitos dos municípios aí, governos e até da federação, a gente vê vários decretos aí, né? Proibindo circulação e esse tipo de coisa. Só que é o seguinte: o grupo de risco continua até padecendo mais do que os demais, né? A gente vê os idosos, né? As pessoas mais velhas, e essas pessoas, elas precisam continuar usando os bancos, continuam precisando usando os supermercados, as gestantes, as lactantes, as pessoas com deficiência física, pessoas que realmente vão se enquadrar muito no grupo de risco. Eu vejo que alguns lugares fazem alguns decretos interessantíssimos, importantes, né? Só que eu vejo que às vezes falta um pouquinho mais, um pouquinho só mais, até mesmo de sensibilidade para com esse tipo de pessoas. O que acontece? Esses dias até estive no supermercado e ela estava falando, olha, né, naquelas mensagens que saem aquelas vozes lá, para evitar ir toda a família inteira no supermercado, para evitar ir os idosos, para evitar as mulheres com criança e tal. Perfeito, bacana. Só que é o seguinte, tem idosos que não tem ninguém para fazer as coisas para eles. Eles vão precisar ir lá. Tem idosos que não tem quem vai no banco para eles, ou até mesmo tem, mas não querem, preferem eles mesmos, né, irem sacar o seu dinheiro e tudo. Às vezes está no supermercado, tá uma mulher com criança no colo, aí sai uma voz dessa, evite de sair com crianças, pode até ser meio constrangedor, e essa pessoa fica assim, poxa, às vezes as pessoas até pensam que é irresponsabilidade, mas não tem ninguém para ficar com a criança. Como é que essa pessoa vai fazer? Eu acho que os decretos deveriam ser da seguinte maneira. Na minha terra, onde eu moro, Brumadinho, o decreto lá, os bancos vão funcionar de 10 a 17. Aumentou um pouquinho porque era de 11 às 16. Só que é o seguinte, quando dá os dias, principalmente dias de pagamento de salário, né, dos aposentados, pensionistas e tudo, as filas ficam abarrotadas de idosos, de mulheres com crianças no colo, esperando para entrar o banco. E quando entra o banco, sempre tem muita gente. Eu acho que deveriam fazer o decreto da seguinte maneira: os idosos, lactantes, gestantes, pessoas com deficiência física deveriam ter um horário específico só para eles entrarem nesses estabelecimentos. Um exemplo é o banco, vou dar o exemplo da minha terra, de 10 às 17, que de 10 ao meio-dia fosse exclusivo para esse tipo de pessoas, para que se evitasse o máximo que eles tivessem contato com pessoas que podem estar, né, com maior possibilidade de transportar o vírus. Então, de repente, quem sabe os supermercados também não teriam essa sensibilidade, né? Coloca as pessoas para entrar em um horário diferenciado, né? Se o supermercado funciona de 8 até as 20, de 8 até as 18 ou até as 21, enfim, que as primeiras horas fossem horas só para as pessoas do grupo de risco. Seria muito legal que os bancos, principalmente os bancos também, né, que já tem, né, as margens dos bancos são absurdas, o lucro dos bancos são, né, lucros, sonho de consumo de todos, que os bancos principalmente funcionassem assim, se vai funcionar de 10 às 17, que de 10 ao meio-dia fosse exclusivo para os idosos, para as gestantes, para as lactantes, para as pessoas do grupo de risco. E, de repente, isso aí seria um grande ganho para essas pessoas. Elas não se sentiriam, às vezes, diminuídas, menosprezadas, separadas. Enfim, o transtorno seria até menor para essas pessoas e causaria um pouco menos de divisão das pessoas com elas. Porque quando você vê um senhor de idade, uma senhora de idade na rua, a primeira coisa que vem na mente é: o que essa pessoa está fazendo na rua? Essa pessoa tem que estar em casa. Mas essa pessoa também precisa ir lá no banco, sacar o seu dinheiro, precisa ir no supermercado, comprar o seu alimento. Você vê uma mãe com uma criança recém-nascida no colo, você vê uma mulher gestante na rua, fala: poxa, essa pessoa é grupo de risco, tinha que estar em casa. Mas às vezes essa pessoa não tem com quem ou deixar o seu filho, ou não tem quem faça para ela as coisas que ela precisa fazer. Então eu acho que, para evitar esse constrangimento, deveria ter um horário específico
para todos. Inclusive aí em Belo Horizonte, né, o Calil tem umas determinações aí bem fortes, né, quanto ao isolamento. Acho que de lá sairia o exemplo para o restante das outras cidades do Brasil. Um horário especial, só para as pessoas de risco. Seria interessantíssimo. As primeiras horas melhor ainda, porque geralmente idosos gostam de levantar cedo, né? A turminha gosta de acordar cedo, gosta de fazer as coisas de manhã. Bom para eles, vão cedo, vão ao banco, fazem essas coisas que tem que fazer no banco, se precisarem ir lá à lotérica, eles gostam de fazer o joguinho deles, que fossem de manhã e tivessem um horário especial, só para esse tipo de pessoas. Eu acho que seria um grande ganho para todos, seria um risco menor para eles de contágio, de se contaminar com essa praga desse Covid-19, do coronavírus. Então, se fizer um pouquinho mais, esses decretos podem ser ainda melhor, né? Valorizando mais a vida, valorizando mais a terceira idade. Eles têm preferência em filas, têm preferência aonde chegam, mas eles estão no meio de um monte de pessoas. Então, se eles estivessem separados dessas pessoas, seria muito bacana. Pensa aí com carinho os governantes, pensa aí com carinho os prefeitos municipais, pensem com carinho para ajudar mais essas pessoas, porque essas pessoas são as pessoas que podem vir a sofrer o dano maior, né? Que é o dano da vida. Então, se tivesse condições, dá uma olhada nisso, pensa nisso com muito carinho, pensa nisso com quem quer ver as coisas melhores e quer ajudar mais as pessoas, principalmente essas pessoas do grupo de risco. Esse é o meu pensamento de hoje. Eu acho que se a gente conseguisse acatar isso, nós iríamos contribuir. Eu acredito que ninguém acha ruim, porque todo mundo é pai, é filho, é tio, é avô, é primo. Todo mundo tem uma pessoa idosa que está em casa, que precisa sair, que precisa fazer suas coisas. E sabe o quanto é difícil a preocupação que fica, né? De essa pessoa, às vezes, estar no meio de várias pessoas e correrem o risco de se contaminarem com essa doença. Então, vamos lá. Os governantes aí, dá um jeitinho de ajudar essas pessoas também. Um abraço a todos, Deus abençoe.